Quem mexe com evento, quem mexe com produção de festa, tá no sangue, brother. Tá no sangue, corre ali, o cara vira à noite, o cara é amor, brother. Amor à música, amor à veia, ao sangue, à raiz, assim, a coisa de verdade. É isso que eu quero, é isso que eu gosto de fazer. Assim, não tem cachê, não tem preço que pague, entende? É muito foda a sensação. Aquele friozinho na barriga sempre vai ter, não adianta. Acho que tem que ser muito honesto e amar o que tu faz e passar isso pras pessoas, né? A verdade, assim, o amor. Porque hoje em dia eu não me vejo fazendo outra coisa, né? É muito legal. Cara, o design pra mim hoje é basicamente tudo. Tudo é um design, até desde uma cadeira que a gente senta, teve um design nela. Design é fundamental para tudo hoje em dia, né? É uma arte, um design. Eu levo muito pro lado mais artístico do que pro comercial, pro business, alguma coisa assim. Que é o que me move querer fazer mais, né? Acho que é uma arte. Eu tô ali pra, vamos descarregar alguma emoção e tudo mais, e fazer uma parada mais conceitual, assim, não comercial, vamos dizer. Então o design pra mim hoje é tudo. Tudo que eu vejo é um design pra mim. É muito louco, assim. Cara, não tem como você viver disso se você não se doar 100% para isso. Não tem como. É igual eu falei, é arte, né, cara? Você tá trabalhando com arte, uma coisa artística. E não tem como o cara entregar uma coisa excelente se ele não se doa, se ele não estuda, se ele não perde horas e horas e horas, noite e dia, para ficar bom naquilo. Então não é brincadeira. Porque não tem hora para começar e não tem hora para terminar, todos os dias. Quem quer começar, primeiro passo é não ficar pegando nada grátis na internet e só trocando texto, porque isso daí não é trabalhar, né? É estudar pra caramba. Eu estudei muitas horas, todos os dias, porque eu tava cego também, né, cara? Então, pra mim, a minha diversão era estudar e aprender uma coisa diferente todos os dias. E até hoje, né? Tudo começou a mudar, né? Eu não entendia muito bem o mercado. Eu só tava ali porque caiu na minha mão. Caiu sem eu procurar aquela situação, vamos dizer assim. Teve vezes que eu tinha 10 DJ fixo fazendo comigo o ano inteiro. Então era uma coisa assim, ó, que o cara nem dormia mais, sabe? Mas era sem dormir feliz, vamos dizer assim. E dali pra frente o meu foco era 100% esse, ser muito bom, ser excelente no que eu tava fazendo. Qualquer coisa que eu vou fazer, eu quero ser excelente. Meu nome é Josley Lima, mais conhecido como Joss. Sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Atualmente estou morando em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Estou há 15 anos no mercado, trabalhando como design gráfico, motion graphic. Eu amo o que eu faço desde moleque, até hoje. Vou fazer 30 anos agora, então desde novo eu estou nesse ramo. Eu acho incrível tudo que é possível fazer nessa profissão, tudo que dá para você alcançar, onde dá para você chegar. E basicamente é o que eu amo fazer hoje em dia. O meu primeiro contato foi meio que sem querer, né, vamos dizer assim. Eu tinha uns 14 anos mais ou menos, eu trabalhava numa gráfica, só que
eu adesivava, eu pegava os adesivos, cortava, eu adesivava sei lá, o que o cliente precisava lá. Eu nem sabia o que era um computador, vamos dizer assim, eu nem sabia que dava para trabalhar num computador. Para mim um computador é moleque, eu achava que era só para brincar no computador, né? E lá tinha um design. E eu sabia que o cara trabalhava lá no computador, só que eu não sabia o que ele fazia em si, né, na verdade. Eu só pegava as coisas impressas e tudo mais, era menino, 14 anos para 15 anos. E ali eu vi, uma vez estava uma época de campanha política, só tinha esse cara trabalhando no computador, tinha outro computador lá, e ele estava atolado. E ele veio e me perguntou, cara, você não quer aprender para você me ajudar aqui? Eu vi que você gosta de computador, não sei o que e tudo mais. Aí eu, aprenda, eu gosto de fazer essas coisas no computador. Aí ele começou, me mostrou o CorelDRAW na época o Photoshop não era tão popular como é hoje. E ali ele começou. A primeira coisa que eu vi na minha vida foi o CorelDRAW aberto e ele me ensinou a fazer um santinho de político, aqueles papelzinhos com as frases e tudo mais. E foi a primeira coisa que eu fiz. E eu fiz o primeiro e dali pra frente eu levei a metade dos trabalhos no peito ali, na campanha política pro cara. Ajudei pra caralho, sem nem saber, sem ter noção de nada. O nome dele é Jefferson, só sei isso. Há alguns anos atrás, assim, uns 5, 6 anos atrás, ele até me mandou uma mensagem parabenizando. Caramba, você tá fazendo não sei o que, tá fazendo aquilo. Sabia, porque ele me segue, né, há muito tempo. É muito louco. Aí eu, cara, foi você que me deu o start nisso daí. Hoje eu vivo do que você me mostrou ali, sem eu nem saber que isso ia acontecer e tudo mais. Mudou todo o meu pensamento, né? E eu não entrei no mercado depois dessa experiência, não entrei, na verdade, né? Não como design. Eu lembro do cara, assim, ó, nunca vou esquecer ele, porque, tipo, ele me passou uma parada que eu acabei me apaixonando, né? Assim, e não tem como eu largar isso mais. O cara fez eu viciar num negócio. Depois, passei alguns anos, continuei ali nessa gráfica, trabalhando, fazendo uma coisinha ou outra, até troquei de carro, né? Passei para ser o designer do negócio também, que não exigia tanta coisa, né? Falo design, mas fazia só coisa simples, coisa rápida. E foi dali. Saí dali, com os 16 para 17 anos, eu tive a ideia de que queria ser DJ, de qualquer jeito eu queria ser DJ. E tá, beleza. Já gostava de música eletrônica e tudo mais. Aí quando eu fui começar a querer discotecar, eu morava no interior de Minas Gerais, numa cidade pequena, não tinha tantas pessoas assim. Então, beleza, eu falei, cara, como é que eu vou onde eu vou tocar? Eu já estava fissurado nesse mundo de música eletrônica, assim. Eu era louco com os DJs e tudo mais, com as festas em si. E na minha cidade não tinha, porque eu morava no interior. Meados de 2006 a 2007, assim, aí eu comecei a pensar, eu quero tocar, não tem festa, ninguém nem conhece música eletrônica nessa cidade. Aí, beleza, eu preciso de fazer a festa e eu preciso de mostrar como que é um DJ, ninguém conhecia. E não tinha ninguém para fazer o material que eu precisava da divulgação. Eu mesmo vou fazer. Já tive aquela experiência na gráfica que eu trabalhei, bem amador mesmo, não sabia nada. E dali eu comecei a pesquisar, né? A internet não era como é hoje, YouTube, tudo fácil para aprender, não tinha nada. Naquela época eu baixava apostilas de 300 páginas, ia na Lan House, imprimia, ficava estudando a noite inteira, lendo aquele tanto de coisa para aprender alguma coisa. E foi ali. Quando eu comecei, foi exatamente o meu primeiro cliente, era eu mesmo. O cara mais chato do planeta era eu mesmo, para me encher o saco. E, cara, foi dali e tudo começou assim, tudo por conta do meu sonho de ser DJ, vamos dizer assim, né? Os primeiros eventos que eu toquei foram os meus mesmo, os meus próprios. Eu tinha alguns eventos, na verdade, como eu era jovem, né, eu tinha 16, 17 anos, então eu comunicava com a galera da cidade, vamos dizer assim, né, que era a galera que eu conseguia alcançar. Então, na minha cidade não tinha festa eletrônica, não tinha nada nem para adulto nem para adolescente. Então, o que eu levei para minha cidade foi
fazer matinês, que em cidades grandes era comum, rolava para todo lado. Belo Horizonte, por exemplo, na minha cidade natal. E, cara, eu só peguei uma coisa que funcionava e levei para lá, novo, corri atrás de parceiros e tudo mais, e fiz o negócio acontecer e fiz tudo, eu era tudo. Eu era o cara que cobrava, eu era o cara que vendia o ingresso, eu era o cara que vendia a bebida, eu era o cara que tocava, o dono do evento, eu fazia tudo, na verdade. E ali eu comecei a tocar e tudo mais, e foi tudo ao mesmo tempo. E consegui, depois mostrei meu nome, comecei a tocar pra caramba. Por aí foi um pouquinho da história de DJ, vamos dizer assim. Então aí, desse começo de 2006, 2007, mais ou menos, fui para Belo Horizonte e conheci um cara porque eu queria produzir minhas próprias músicas. Então eu fiquei sabendo de um cara que todo mundo conhece, ou provavelmente todo mundo já ouviu falar, já ouviu alguma música dele, que é o F-Tampa, bem famoso, foi um top 1 do Brasil, seguidos há alguns anos aí atrás, antes dessa nova geração. E, cara, ele não era um cara famoso, não era nada, ele nem tinha produção dele praticamente. Ele mexia com banda de rock e tudo mais, ele tava nessa pegada. E ele tava dando aula de produção. Eu falei, cara, eu vou estudar com esse cara, todo mundo fala que ele é bom. E comecei a estudar com ele, produção musical, né, pra me produzir as minhas próprias músicas, música eletrônica. Enfim, logo que eu entrei, ele tava migrando da banda de rock pra cena eletrônica também. E foi aí, ele precisava de alguém para fazer os material dele, capa de lançamento da música, essas coisas simples. Ele estava no começo, era tudo coisa simples. Eu, como era o aluno dele ali, vou fazer pro meu professor, né, ganhar uma moral e tudo mais. Ia lá, fazia sem cobrar nada mesmo para ele, de coração, e entregava. Cara, coisa de 1, 2 meses que ele entrou no negócio, o cara explodiu. Do nada, assim, ó. Foi uma explosão louca, não deu para entender nada. Eu tava louco lá, que eu tava aprendendo a produzir alguma coisinha, e eu vi o cara que tava na minha frente virando um popstar da noite pro dia, assim. Aí que o cara fica louco mesmo. Só que aí ele teve uma necessidade gigantesca de ter alguém com ele o tempo inteiro, que ele tinha uma demanda gigantesca da noite pro dia também, né? De material gráfico, mídia social, a rede social dominou tudo nessa época também. E automaticamente, consequentemente, ele chamou quem? O cara que já estava fazendo para ele, que era eu. Não era um profissional, nível de todos que tinha por aí. Era um mediano bem baixo, vamos dizer assim. Eu mesmo não gostava do meu serviço. Até porque eu não fazia porque eu gostava, eu fazia porque eu tinha uma necessidade de alguém fazer para mim. Beleza, mas até ali então eu não me sentia um design, né? Aí quando eu comecei a trabalhar para ele, sério, ele aí inverteu a situação, ele que me contratou. Eu fazia para ele por parceria, né? Ele era meu professor e eu fazia para ele as coisas sem cobrar nada, até porque quando eu não me sinto com a autoridade de cobrar alguma coisa, eu nem vou cobrar, porque eu não me achava à altura de cobrar. Beleza, só que aí inverteu a situação, ele me contratou, me chamou pro time dele, cara, eu quero você no meu time, full time e vamos para cima. Ele já entrou com um valor expressivo, vamos dizer assim. Eu nem imaginava, um design dá para cobrar assim do cliente, nem sabia. Depois de alguns anos eu nem tinha noção de como que era o universo do design. Beleza, entrei. Dali, cara, quando eu comecei a fazer, sei lá, uma capa de uma música e essa capa da música rodar o mundo inteiro, claro, por conta do trabalho do cara, que é um excelente produtor. Mas enfim, você faz um trabalho seu que tá rodando, as pessoas te elogiam lá da China, velho, sabe? Então, tipo assim, pô, quem fez esse trabalho? E por aí vai. E ficar dali, estralou um negocinho dentro de mim, caralho, velho, isso é muito louco. E dali eu comecei a pegar sério o negócio. Comecei a estudar, virar noite, fazer material próprio, assim, job pessoal para evoluir, né? E por aí foi. Não parei mais, nunca mais.
Para quem não sabe o que um design gráfico faz, um motion gráfico faz, basicamente vamos imaginar aqui um design gráfico. Vamos supor que você recebeu um panfleto ali na rua de alguém que te entregou um folhetinho. Alguém fez aquele material gráfico ali que você está vendo, entendeu? Então o design faz aquilo. Hoje em dia nas redes sociais apareceu uma propaganda ali para você, as Casas Bahia, a Ricardo Eletro anunciou alguma coisa ali, tem uma artezinha aparecendo um produto, foi um designer que fez aquilo ali. O motion faz o movimento, o gráfico faz a arte estática. Basicamente tudo que você vê de propaganda hoje, uma Times Square da vida, uma rua gigantesca daquele tamanho, famosa no planeta inteiro, se não tivesse um design gráfico, motion gráfico, aquele telão não funcionava para nada. Cara, quando o cliente me procura, me contrata com a ideia dele, um projeto de um festival e tudo mais, ou até mesmo um que eu já fiz, ou um novo que está entrando, é sempre o mesmo processo, nunca vai mudar. O cara chega com a ideia, nome, cara, eu tenho essa ideia, o tema desse ano a gente ainda não definiu, o nome da festa é esse, a edição passada foi assim, e vai, a gente tem uma reunião, todo mundo começa a dar ideia, pesquisa, e chega ali, vamos fazer um tema assim, um tema aquilo outro. Sempre a galera vê ali no lançamento da festa, mas por trás tem uma história gigantesca naquela arte que está aparecendo para ele, né? Tem toda uma historinha. E basicamente é assim, o cara só fala o que ele quer. Cara, a minha cabeça é assim, ó. Imagina uma historinha da Disney, o cara te conta uma historinha da Disney e você tem que viajar naquilo ali e criar o que passou na cabeça do cara. Basicamente é isso, o cara só fala o que ele imagina na cabeça dele. E eu sento ali e fico, sei lá, cara, 15 dias fazendo aquele negócio igual um louco. Quando eu termino, parece que eu saí de lá de dentro mesmo do negócio. É muita viagem. O meu jeito, o meu workflow, o meu jeito de trabalhar é um pouco diferente da galera. E eu acho até menos desgastante, porque quem trabalha no computador sabe como é que é, vai saber o que eu tô falando. É bem desgastante ali, você cansa bastante a mente. E o meu processo é um pouco diferente. O que eu faço? Depois desse brainstorm ali de conversa, de ideias com o cliente, eu já tenho basicamente o que o cara quer, velho. Então eu preciso só formar aquela imagem na minha cabeça para depois montar. Então basicamente eu não tenho aquele time que os caras ficam o dia inteiro, quase 15 horas sentado na frente do computador, todos os dias, para no último dia ele conseguir fazer alguma coisa. Eu só sento para fazer. Eu monto todinho na cabeça, o processo inteiro, tudo que eu vou fazer, cores, eu já monto tudo na cabeça. Eu não fico lá testando para ver se vai ser bom no computador. Depois que eu já tenho a ideia toda, eu só sento e faço. Aí eu gasto uns 5 dias e tudo mais. Mas basicamente todos os meus trabalhos que eu fiz, ele já está pronto na minha cabeça, eu só coloco ele no software ali, enfim, e depois vou montando as outras peças, né? Normalmente eu começo com a peça principal. Vou dar um exemplo, a Atmosphere Festival, que foi um dos últimos festivais que eu fiz agora. Tinha uma nave posada no meio da cena, assim, com o logo, com a turbina da nave, era o símbolo do evento, saindo um jato de fogo, assim, vamos supor, de turbina. Então, basicamente, a minha ideia era essa. Então, aquela ali era o meu elemento principal, que é no meio da cena, né? O elemento maior e tudo mais. Então, eu já começo com ele, porque ele vai me dimensionar o espaço e tudo mais para as outras cenas, o ângulo do chão, essas coisas, a profundidade do campo. Então, basicamente, eu começo do elemento principal que tiver na cena, independente do que seja. Cria a arte principal ali, né, o mais conhecido como cartaz, para a galera que vai nos eventos, só vê o cartaz e tudo mais, vê o flyer, enfim. Então, aquela ali é a arte principal, é o tema geral, é a base de tudo. Para depois a gente vir remoldando aquela arte para apresentar um DJ, apresentar uma informação, para apresentar um ingresso, um impresso, enfim.
Tudo que vai do evento vai ser tirado daquela arte. Tudo que é impresso, tudo que é relacionado ao evento, se você viu alguma coisa que é do evento, eu que fiz. O site também, site sou eu que faço, tudo eu que faço. A primeira experiência que eu tive ali nesse universo também de DJ, né? Quando o primeiro DJ que eu vi, na verdade, tocando pela primeira vez assim, foi a dupla do Felguk. Todo mundo conhece, cara. Então eu tinha ali uns 15, 16, 17 anos e eu vi uma divulgação, na época foi no Facebook ali, uma divulgação, apareceu. Eu já tava meio assim, cara, eu queria ver um DJ tocando, eu nunca tinha visto um DJ tocando, né? Eu queria ver e tal, aí apareceu uma divulgação, até um cara que meio que conhecido meu, que tava fazendo o evento. Aí eu, pô, velho, eu quero ir nesse evento aí. Cara, o nome do evento eu não lembro, mas era em um clube bem conceituado em Belo Horizonte que chama Rocks Club. É bem famoso até assim. E aí foi lá, o Felguk era o headline da noite, e bem naquela época do complexo Electro House ali, bem antigo. E eu fui, cara. Não podia nem entrar, só entrei porque eu conheci o cara que tava fazendo, ele me liberou pra me ver um DJ tocando e tal, né? Eu falei pra ele, cara, eu quero ver um DJ tocando. Cara, aquele dia ali foi o mais louco de todos. Falei, pô, é isso que eu vou fazer, mano, a galera toda louca, os caras tocando ali, pá, e foi. Dali pra frente minha cabeça estourou só naquilo, eu pensava naquilo 24 horas. 2006, 2007, 2008 ali mais ou menos. Nossa. Bem louco. Aí depois dessa época com o F-Tampa ali, eu entrei muito forte nos bastidores da cena eletrônica, né? Tô fazendo material para DJ. Tudo de DJ, lançamento de música, lyric vídeo ali, aquele videozinho da música só escrevendo a letra e tudo mais. Tudo que é relacionado ao DJ, edição de foto, não sei o que, tudo mais, tudo do DJ eu fazia. Então o F-Tampa foi uma porta de entrada assim, que depois dele veio, nessa geração dele, na época do EDM, né? O famoso EDM, que estourou no mundo inteiro. Foi essa época que eu entrei forte e foi onde eu investi tudo que eu tinha, larguei o sonho de DJ, vamos dizer assim, e fui 100% pro design e motion graphic. E dali, cara, eu não parei. Como eu peguei e fiz serviço para todos os DJs do Brasil, que era grande na época, basicamente, e alguns clubes, mas eu era focado em fazer só para artista. Eu não atendia muito evento nessa época. E dali eu comecei a entender mais. Ali eu fiz serviço para a Europa, fiz serviço para os Estados Unidos nessa época, fiz serviço até para o Tiesto, que é um DJ gigantesco. Fiz serviço para cantores americanos também e tudo mais. Tudo isso graças a uma coisa visual, né, cara? Então por isso que eu acho esse universo incrível, vamos dizer assim. Porque nem inglês eu falava e eu conseguia atender os caras mesmo assim. Daí pra frente, eu fui fazendo para material para DJ. Teve vezes que eu tinha 10 DJ fixo fazendo comigo o ano inteiro. Então era uma coisa assim, ó, que o cara nem dormia mais, sabe? Mas era sem dormir feliz, vamos dizer assim. E, cara, aí tudo começou a mudar, né? Eu não entendia muito bem o mercado. Eu só tava ali porque, vamos dizer assim, caiu na minha mão. Caiu sem eu procurar aquela situação, vamos dizer assim. Eu tinha muito cliente, entregando um trabalho legal, estava evoluindo junto, e dali pra frente o meu foco era 100% esse, ser muito bom, ser excelente no que eu estava fazendo.
qualquer coisa que eu vou fazer eu quero ser excelente. E dali eu busquei evoluir, eu ganhei até um nome no mercado, trabalhei com algumas gravadoras também na cena, que na época era Braslive Records, que é o CEO é o Guilherme, provavelmente todo mundo que é da cena conhece também. Fiquei junto com ele ali há algum tempo, uns 2 anos, bem quase 3. Tudo isso toda a minha história praticamente foi em Belo Horizonte, né? Então aí teve no fim ali do EDM, né? Que o EDM existe ainda, mas no Brasil ele morreu totalmente. E eu não estava assim preparado, eu não entendia 100% o mercado da música ainda. Eu não sabia que um estilo de música ia morrer. Ainda mais o que eu mais gostava, vamos dizer assim, né? Eu achava que era para sempre. Então, esse time assim durou no máximo 5 anos. 4 anos assim, direto, o mesmo flow, o mesmo fluxo de job, os DJs tudo bombando e por aí foi. Eu trabalhei de 4 a 5 anos no mesmo flow, assim, o mesmo fluxo. Aí o EDM começou a cair do nada e, consequentemente, os DJs também. Então eu comecei a perder muito cliente, porque os caras morriam, eles quebravam a empresa deles, o DJ fechava, né, vamos dizer assim. E eu perdendo cliente, caramba, mano, o mercado vai mudar e eu tô morrendo junto. Porque eu não me preparei para aquela mudança, eu tinha DJ só de um nicho, eu não tinha DJ do tech, do house, do trance, eu atendia só a galera do EDM. E então eu comecei a fazer evento. Pô, se os DJs estão quebrando, aí o que eu pensei? O DJ, ele tem uma fase, ele tem um ápice e ele some depois. O evento é o que está sempre contratando todos os DJs. O evento sempre vai estar lá, intacto. Pode trocar a geração de DJ e o evento está lá. Então, cara, eu aceitei uma proposta de um evento, até grande. Eu já fazia alguns, né, igual eu falei, só que clubes e tudo mais, tudo na minha cidade. Era bem legal, só que eu não gostava muito, porque era clube, não tinha muita parte artística, eu gostava de fazer uma arte, eu não gostava de fazer só um trabalho, sabe? Eu gosto de entregar um material que tem uma história e tudo mais, até que veio o primeiro festival grande, assim, fora PVTs, essas pequenas eu nem conto, porque não tem muito uma história, é mais uma coisa rude, só faz e pronto, não tem um tema, não tem nada. Então, o primeiro que teve um tema legal foi aqui do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, aqui, que inclusive foi indicação do F-Tampa. O cara abriu a porta para mim até na segunda etapa do meus jobs, vamos dizer assim. Aí em 2015 eu tive a oportunidade de fazer esse festival fora do meu estado. E cara, foi bem louco assim, que o cara veio por indicação, né, do F-Tampa, que era meu cliente, meu amigo também. Ele veio, me chamou com uma ideia bem louca. De início eu achei muito louco, porque ele veio com uma viagem totalmente diferente, igual um sonho, assim, vamos dizer. Eu tenho uma história que é assim, eu quero passar isso, quero passar aquilo, e bem o que eu queria. Aí o cara me dá uma carta branca assim, faça o que você quiser. Eu quero uma história bem diferente. E eu fiz, cara. Não era do nível que a gente faz hoje, assim, mas foi a primeira vez que alguém pagou pra mim fazer uma coisa que eu fazia todo dia de graça, assim, pra mim mesmo, sabe? Sem ganhar nada, vamos dizer assim. Cara, foi um portal mágico. O tema foi portal mágico. Que bem, eles têm bem um símbolo assim que de uma chave, né, que segue em todas as edições. E na época o portal era essa entrada da fechadura. E para mim foi uma experiência muito louca, assim, vamos dizer, que eu tive a oportunidade de criar mesmo à vontade, imaginar uma coisa tipo uma Disney da vida ali, que é essa coisa de filme, assim, sabe? E aí fiz o primeiro trabalho, foi legal pra caramba a experiência, eles gostaram na época. Entreguei um nível que eu não tinha feito ainda para cliente, eu fazia só para mim, porque não tinha demanda para esse tipo de material também. Poucas pessoas querem pagar o trabalho que dá para fazer um job desse. E dali foi, cara. Eu fiz aquele primeiro e nunca mais pararam de me chamar.
Então aí depois que eu comecei a fazer esses grandes festivais, vamos dizer assim, e alguns pequenos, né, também, alguns clubes também, e umas festas pequenas, e foi ali que eu comecei a perceber que, pô, vale mais a pena eu focar nos eventos do que nos artistas. E aí ali eu foquei 100%. Eu quero isso, eu vou fazer só isso, eu vou ser o melhor nisso. Então eu comecei a fazer só eventos, parei de atender DJ e artistas, só alguns mais relevantes que apareciam assim, alguns já conhecido e amigo, eu pegava e fazia, mas não era mais o meu foco e eu não aceitava mais, né? Eu só fazia eventos, eu queria mostrar o meu lado nos eventos. E entrei, cara, depois dessa abertura que eu tive com o festival maior, foi bem mais fácil, vamos dizer assim, né? Quando você faz alguma coisa grande, a porta abre gigantesca, oportunidades vêm toda hora e é você estar preparado para abraçar, né? E dali para frente eu fiz vários eventos maiores, vamos dizer assim. Um conhecido em Belo Horizonte também, que é a Aquária, eu fiz algumas vezes. Eu fiz a Experience edição de Belo Horizonte também. Eu fiz alguns outros ali também em Belo Horizonte, algumas PVTs também, que é grande ali, com público legal. E só que o meu nome rolou mais aqui no Rio Grande do Sul. Então eu fiz alguns eventos para cá também, fiz alguns eventos pro norte do país também. Só que aqui foi onde eu tive as experiências mais legais, vamos dizer assim. E confiaram mais também, vamos dizer assim, me deram carta branca para mim fazer o que eu quiser. E, cara, foi, tipo assim, muito mais realizador do que antes. Eu achava que eu tava suprindo todas as minhas expectativas ali no meio do design, mas não, cara, o evento tem muito mais opções e muito mais, é infinito, vamos dizer assim, né, as possibilidades. Não que com os DJs não seja, mas tem mais tem que se preocupar demais com a imagem de uma pessoa que está ali na frente, né, do que um evento. Não é assim, passa mais uma coisa, uma ilusão, uma fantasia, uma coisa bem mais legal de trabalhar, vamos dizer assim. Hoje eu estou trabalhando com uma produtora, eu basicamente faço todos os eventos dela. Tem vários eventos grandes, que é a Atmospheric Festival, For You Festival, a Catedral e por aí vai, o Festival das Cores também, que eu já tinha trabalhado o Festival das Cores em Belo Horizonte e agora eu tenho a oportunidade de trabalhar de novo, né, quando der para trabalhar. No começo assim eu tinha um PCzinho mais simples de todos, sabe? Esse que você compra na loja ali já prontinho e tudo mais. Que era o mais simples de todo, cara. E não dava pra fazer quase nada. E naquela época também não exigia tanta coisa, né? Então até que dava pra levar. E ou eu uso Windows, né? Eu usei Mac alguns meses assim. Eu não consegui me adaptar e voltei pro Windows. Até porque eu sou daquele que gosta de ficar abrindo o negócio, mexendo toda hora, tirando uma peça, colocando outra e melhorando ele conforme a minha necessidade. Eu não sou aquele aventureiro também que coloca ali uma máquina que você vai usar só 20% dela, eu não sou desse. Eu vou colocando e adaptando pelo que eu preciso. Quando eu entrei mais, quando eu teve a necessidade de fazer motion gráfico, por exemplo, eu tive que colocar uma placa de vídeo bem melhor e tudo mais. E vim atualizando conforme o mercado e tudo mais também, né? Você precisa mais, quando entrou o 4K, você tinha que dar conta se alguém te pedisse um 4K. Aí então eu coloquei mais peças e tudo mais. Mas sempre PC, sempre Windows, Photoshop e todo o software da Adobe, After Effects, Premiere e tudo mais. A minha máquina hoje eu tenho 32 de RAM, tenho um processador i7, tenho uma placa de vídeo 1080, uma placa-mãe que suporta ali 32 de memória RAM e basicamente é isso.
HD eu tenho vários, né, cara? Porque quando a gente trabalha há muitos anos, HD eu tenho vários, então nem tem como falar. E uso um SSD para facilitar ali na performance também. Backup desde o primeiro coisa que eu fiz profissionalmente, assim, vamos dizer, quando eu entendi, pô, eu sou profissional, então eu tenho que começar a guardar isso. Então foi logo ali quando eu comecei a fazer material para os DJs e tudo mais, então eu comecei a armazenar tudo em HD e assim eu vou levar para sempre. Nem é para o cliente mesmo, é mais para mim mesmo, sabe? Porque o cliente não vai precisar do seu backup para nada, agora eu quero ter para mim. Então, vai comprando um HD, guardando, enchendo HD, guardando, para mim é importante. Mas para mim mesmo, assim, porque quando eu olho, às vezes mesmo, teve cliente que, pô, eu preciso de um material estilo esse que você mesmo já fez. Eu vou lá 5 anos atrás e pego o meu próprio material e reutilizo ele, mudo algumas coisas e passo pro cara. Então, backup é legal ter. Música hoje pra mim, cara, sempre foi, na verdade, desde molequinho meu pai escuta música dentro de casa, ele era aquele cara que quando tava de folga, colocava música na TV, ligava o microfone no som e ficava cantando. Então, tipo, música pra mim é assim, ó, desde criança tá dentro do sangue mesmo. Não que meu pai cantava bem não, cantava mal pra porra, assim, vamos dizer, mas era legal. Eu sou fã de música eletrônica demais, cara, eu escuto música eletrônica muito. Hoje em dia até eu não estou escutando muito porque o cenário não está muito do meu gosto, vamos dizer assim. Mas escuto ainda, escuto quase todo dia. Hoje eu estou escutando mais hip hop, rap, né, esses gringos assim, vamos dizer. Escuto bastante mesmo, mas eu estou bem eclético hoje em dia. Eu escuto um pouco de tudo, vamos dizer assim. Mais de fora do que aqui nacional, né. Mas nacional, como eu falei, não tem muita... o meu estilo hoje, mas rap, hip hop é o principal que eu escuto hoje em dia, assim, vamos dizer. Não tem nem o que falar, né? Um vídeo foda pra caramba, sem uma trilha sonora, sem um efeito, sem nada, não te passa aquela emoção que deveria passar. Então, pra mim é 50% áudio, 50% vídeo. É 100% importante, velho. Tem que ter um vídeo, uma sonora, um sound design foda. Uma ambientação também, né, que é foda hoje em dia, é muito importante. Pra mim tem que ter, não tem como não ter, né. O meu processo de produção vai depender do job que eu estou fazendo, vamos dizer. Se é um job que ele tem muita arte, né, como um festival, que tem uma história, tem todo um roteiro, toda uma mensagem que quer ser passada para o cliente final lá entender, é uma coisa. Quando é um job mais comercial, que é mais corporativo, uma empresa, hoje eu estou mais atuando com empresas, né, é totalmente diferente. Se eu vou fazer um evento, é basicamente isso, eu me imerso lá dentro, coloco um fone, uma música, cara, o mundo pode cair atrás de mim que eu nem vou ver, velho. Eu tô lá dentro daquele negócio, eu tô assim, como se eu estivesse dentro de um filme, sabe? Agora, quando é um corporativo, não, velho, é mecânico, você já tem tudo certinho, não tem nada que você ficar imaginando para fazer, não tem dificuldade, não tem desafio, não tem nada, sabe? Por isso que eu falei antes, eu sou mais da parte artística do que corporativo, design mesmo ali, o cara da produção que está dentro de uma gráfica, essas coisas. Eu faço, gosto de fazer também, mas não tem emoção, não tem nada, sabe? É um negócio, você está fazendo um negócio para vender no produto final. Quando tem uma história é outra experiência, é bem mais legal. Tá, a minha rotina, cara, de trabalho, né, como design, durante esses anos foi mudando ao longo do tempo, assim, dependendo
do trabalho que eu estava fazendo. Na época que eu trabalhava só com os DJs ali, a minha rotina era 100% noturna, cara. Eu só trabalhava à noite. Eu começava a trabalhar no final da tarde, mais ou menos, e ia até amanhecer o dia. Não tinha hora para terminar. E basicamente porque os DJs estavam acordados à noite e era a hora que eu tinha que para conversar com os caras, ver o que eles precisavam e tudo mais. Eles estavam 100% à noite ligados. Em torno de 5 da tarde, 6 horas da tarde e até 10 horas da manhã. Mas sempre eu trabalhava mais de 12 horas, 13 horas por dia. Não tinha como eu não trabalhar mais. Hoje em dia, né, como eu atendo bastante eventos, eu trabalho na parte de dia mesmo, porque os escritórios dos eventos, as produtoras, está todo mundo funcionando de dia. Então, como eu falei, eu vou me adequando conforme precisa. Então, hoje eu estou trabalhando de dia, eu começo a trabalhar ali em torno de 9 da manhã e vou até umas 5 da tarde. E esse é o meu horário mais ou menos, que eu trabalho como designer, né? Porque eu tenho outras atuações fora do design também, que eu tenho que conciliar. Os horários que eu mais gosto, eu gosto mesmo, é bem cedo ali, vai umas 6 horas da manhã. O horário que eu consegui fazer coisas mais legais foram de madrugada, então tipo... E aquele horário que o cara já tá podre de cansaço, aí sai alguma coisa assim. Mas o que é o mais legal, o cara tá bem a 1000 por hora é de manhã, velho, ele não tem nada na cabeça, não tem como. Tem a ver até, o cara, ele, como se diz... Hoje em dia a gente tem muita preocupação, né, cara? Quando a gente dorme, a gente tá pensando em tudo que aconteceu no nosso dia. Então já pensa, pô, podia ter feito aquilo outro, a cabeça tá a 1000 por hora. Quando você acorda, você tá zero, não aconteceu nada no seu dia ainda. Então você não tem que ficar preocupando com nada que você deixou de fazer ou poderia ter feito diferente. Então é a melhor hora, eu acho assim, para qualquer um, velho. Se você tá com a cabeça zen, vamos dizer, não tem nada nela. Então você vai entregar 100% do que você tem ali. Então é o melhor horário. Hoje em dia, em relação à saúde, cara, eu tô bem desligado, vamos dizer assim. Antes eu até fazia alguma coisa, um exercício e coisa do tipo. Mas hoje em dia, a correria, não faço mais nada, né, cara? A única coisa, assim, que eu faço bastante é beber água pra caramba, pra pelo menos dar aquela hidratada, né? Mas eu também nunca tive problema de nada, nem dor nas costas, assim, igual normalmente todo mundo tem, né? Dor nas costas, porque não tem uma cadeira legal, não tem aquilo outro, e senta mal, né? E tudo mais. Nunca tive problema na mão, nunca tive dor em nada. Enfim, não sei porquê, né? Mas normalmente todo mundo tem. Eu fiz bastante exercício quando mais novo. Agora de uns 5 anos pra frente, assim, eu tô bem sedentário, mal eu corro um pouquinho de vez em quando e tudo mais, mas tô bem desligado em relação à saúde, até porque tempo sempre tem, mas o cara usa o tempo pra fazer outra coisa, né? Que na época ainda que eu trabalhava com os DJs, com o F-Tampa no caso, eu fiz uma capa de uma música pra ele, que a música se chama Love Zone It, tem no Spotify, no YouTube aí, quando dá pra pesquisar você vai ver F-Tampa, Love Zone It. Aí a capa eu fiz, a capa muito simples, não tinha nada de surreal, nada de interessante demais, só que pela música, a letra da música é uma parada bem legal, assim, interessante, mas a galera imprimiram essa capa dessa música e saíram como bandeira num protesto, né? Alguma coisa assim. A capa da música virou bandeira dos caras, sabe? Então, tipo, quando eu vi aquilo assim, ó, o F-Tampa me mandou, né? Aí eu, caralho, mano, como assim? Na verdade foi o empresário dele que mandou, comemorando no grupo, assim, da galera que trabalhava. Olha isso, olha não sei o que e tal. Eu só assim, mano, como assim, velho? O job que eu fiz tá lá em outro país rodando com uma bandeira e tudo mais. Então, tipo assim, é uma parada que marca, sabe? Mesmo que a pessoa nem sabe quem é que fez, não imagina quem que fez aquilo, mas é uma coisa simples que você fez sem pretensão nenhuma, chega lá em outro país, vira bandeira, sabe? Isso daí foi uma coisa que marcou bastante pra mim.
Cara, pra mim o mais importante hoje é que eu tenho já, né? Já tenho uns projetos já, que algumas pessoas já sabem. Eu pretendo ensinar tudo o que eu aprendi nesses longos anos aí. Não que não tenha ninguém ensinando aí, né? O que mais tem é pessoas ensinando, mas cada um tem um jeito de ensinar, né? E eu tenho isso, eu quero ensinar do jeito que eu faço, que eu acho que é um pouco diferente do que a galera faz, é mais fácil um pouco, porque o pessoal trabalha sofrendo demais, vamos dizer assim, né? Fica muito na teoria do negócio e esquece a prática, e então eu pretendo ensinar, passar o que eu aprendi e mostrar pra galera que tem como ela trabalhar de dentro da casa dela, de um escritóriozinho que ele montar, enfim, e conseguir conquistar muita coisa só trabalhando no computador, vamos dizer. Então eu pretendo lançar um curso, né, de design motion graphics, e não só para design motion graphics, porque o design e o motion, o cara é autônomo, porque tem design que trabalha numa gráfica, trabalha numa agência, então ele é um funcionário, ele serve ali para o que aquele escritório está proporcionando para ele. Então quem quer trabalhar por conta própria, igual a gente trabalha, é outra história. Você tem que ser muito mais empresário e muito mais vendedor do que próprio design. Então por isso que eu acho que quem está no mercado ensinando, tem excelentes caras profissionais ensinando, beleza? Eu acho top. Só que o cara esquece que, o cara que nunca fez nada, ele precisa primeiro vender aquilo ali para alguém. E eu acho que vender é tão importante quanto fazer o material e entregar. Porque se o cara ele pode até saber fazer, só que se ele senta na reunião com um cara grande e ele não consegue passar aquilo que ele sabe fazer pro cara, ele não vai fechar o negócio, não tem como. Então eu pretendo ensinar o cara a ser um empresário, porque você é um empresário, cara. Se você trabalha por conta própria, você é empresário. Então você tem que ser o gestor, o vendedor / design. Cara, o que significa o design para mim hoje, que eu tenho mais maturidade assim para me entender melhor, né? Vamos dizer. Cara, o design para mim hoje é basicamente tudo. Tem design de tudo, né, velho? Tudo que a gente vê tem design. Então, tudo é um design, até desde uma cadeira que a gente senta, teve um design nela. Desde tudo que a gente vê, a gente entra num shopping, é tudo design. O shopping foi um design. Tudo que você está vendo dentro dele é um design. Então, o design é fundamental para tudo hoje em dia, não só para venda, que a gente pensa no design achando que é para venda, né? Para fazer um material para vender, mas não. O design é tudo, né, cara? É uma arquitetura em si, né? É uma arte, um design. Então, eu levo muito para o lado mais artístico do que para o comercial, para o business, alguma coisa assim, que é o que me move querer fazer mais, né? Que é pensar que é um trabalho artístico, é uma arte, que eu tô ali para, vamos descarregar alguma coisa, uma emoção e tudo mais, e fazer uma parada mais conceitual, assim, não comercial, vamos dizer. Então o design para mim hoje é tudo que eu vejo é um design para mim, é muito louco, assim. A crítica, assim, quando eu tô fazendo um job, né, independente se é para evento ou para corporativo, cara, eu acho que eu sou mais chato do que o próprio cliente, porque o cliente já aceita o job na primeira versão, só que eu mesmo falo que tá ruim na segunda, na terceira, na quinta, na 10ª, eu vou trocando, velho, dá para melhorar, sempre tem um prazo, eu apresento o cara no prazo, só que não tá como eu queria, mas eu apresento, e o cara já, vamos fazer isso, vamos lançar esse. Só que aí eu falo, cara, se eu tiver mais 2 dias eu vou conseguir testar outras coisas. Já tá pronto, mas dá pra melhorar. E sempre vai por aí. Eu sou muito crítico, pra mim nunca termina, na verdade. Se o cara também não falar, não, me dá isso aí, para de trabalhar, senão não vai dar, velho. Eu vou pra sempre no negócio, porque é uma viagem, né? O cara nunca termina aquele. É muito louco. Cara, as minhas referências hoje é bem aleatória, na verdade é de tudo.
Tudo que eu vejo hoje em dia pra mim é design, né? Então eu tô assistindo um filme e ele é muito louco assim, alguma coisinha eu pego dele. Uma cena ali, uma captação que teve, um ângulo que teve, então tudo que eu vejo é design. Ultimamente eu tô pesquisando muito ali nos sites, vamos dizer. Eu tô olhando um site e vi uma coisa que não tem nada a ver com o que eu tô precisando agora, mas aí eu jogo na minha pastinha de referência, vamos dizer. Depois, quando uma paleta de cor de alguma coisa foi muito bem trabalhada, eu salvo aquilo para mim usar aquela mesma referência de paleta de cor para outra coisa. Então é basicamente isso. Como eu falei, como eu não tenho ninguém que eu fico seguindo bastante e nem me inspirando bastante uma pessoa específica, as minhas referências também é do mesmo jeito. É bem aleatório, é o que eu vou vendo no dia a dia, eu vou salvando, vou printando no celular, tirando a foto na rua, onde que for. Um filme, tiro uma foto daquilo que eu gostei e por aí vai. Eu nunca me vendi em nada. Eu nunca me vendi, nunca me divulguei. No comecinho assim eu tinha um site ali que eu tinha meu portfólio online e tudo mais, só que eu tirei ele do ar bem rápido assim, porque era muita gente chamando, então eu nunca me divulguei porque eu não tinha conta, não dava conta de atender, né? Então hoje em dia, o cara para chegar até mim, ou ele veio por indicação de alguém, porque nem o meu número, nem nada, nem minhas redes sociais eu divulgo, é só um cliente que passa para o outro. Eu nunca me divulguei pra nada e não me pretendo divulgar também não. Se eu fizer alguma coisa é mais por história mesmo, pra colocar tudo que eu já fiz ali, deixar online pra galera ver. Como eu pretendo fazer o curso, provavelmente eu vou fazer isso, pro pessoal ter todo acesso nas coisas que eu já fiz. Mas eu nunca me divulguei, foi bem de boca a boca mesmo. Como eu disse, eu nunca vou parar de fazer porque, cara, é uma coisa, vamos dizer, que o cara tá bem estressado, vamos dizer assim. E se eu for fazer qualquer outra coisa, ao invés de sentar ali e criar uma arte totalmente aleatória, porque eu já... Sentar e fazer uma coisa aleatória sem pensar em nada, isso aí me desestressa mais do que qualquer outra coisa, sabe? Então, quando você está fazendo para um cliente, você tem ali uma responsabilidade, uma cobrança também, né? É uma coisa diferente. Mas só de sentar e fazer qualquer coisa, para mim, uma coisa que seja artística, não comercial, né? Igual eu falei, tem uma diferença grande para mim. Quando eu tô fazendo uma coisa assim mais artística, para mim é muito louco, sabe? Eu sento e parece que eu não quero sair mais. Vou fazendo. E o tempo, as horas passam tão rápido que o cara nem vê. Então, para mim é importante para mim a pessoa tá fazendo isso dali, sabe? Eu gosto muito mesmo. By the look in your O que me despertou assim uma paixão por esse negócio, por esse universo todo em geral, né? Desde o design, o motion, o vídeo também, que eu dou ali uma brincada, né? Eu gosto de vídeo também. Cara, tudo isso foi porque não tem limite, velho. É um universo que dá pra você fantasiar, dá pra você criar tudo, criar um universo novo. Mas é isso, não tem limite, as possibilidades são infinitas, dependendo, né? Como eu falei, para mim tem dois tipos de trabalho, o que é o artístico e o que é comercial. Quando é artístico, cara, para mim é 100%, eu só vou conseguir fazer se for carta branca. Agora, quando é arte, cara, a arte tem que ser branca, a tela tá branca, na sua frente, um pintor faz isso, um cara que pinta quadro e tudo mais.
É a mesma coisa. Em comparação com um pintor, um artista de tela ou qualquer coisa do tipo, para mim é exatamente a mesma coisa. Que não muda nada. Para mim não tem diferença, sabe? Quando é um trabalho artístico, quando é um corporativo já não tem nada a ver. Para mim sim. Eu nunca pintei um quadro, né? Na mão assim. Mas deve ser a mesma sensação, cara. Porque se você tá numa coisa branca na sua frente, que você começa a tirar tudo que está da sua cabeça e passar para ele. Passar para ele. No fim você vê um negócio pronto. Caramba, eu que fiz isso. Como? No fim você nem sabe o que você fez mais. Quando você olha assim, tá pronto. A galera olha e, caralho, mano, como? Sabe? Então, tipo, é a mesma coisa, é artístico mesmo, velho. Então, tipo assim, é louco. Quando você tem carta branca e pode fazer coisas sem nem ficar pensando se alguém vai gostar ou não, só faz. No fim vai ficar bom. Isso aí não importa o processo também, como é que faz, cada um faz de um jeito. Uns organizam, outros não, fica tudo bagunçado o projeto. Outros organizam, eu sou bem chato, eu organizo pra caramba. Até porque quando é um projeto grande, né, não tem como, é muita camada, muitas leis. Se o cara não organizar tudo certinho, ele se perde fácil. Para quem quer entrar nesse ramo e acha que vai ficar só sentado no computador brincando ali, vai fazer na última hora, igual todo mundo pensa, né? Que muitos deixam também. Cara, não tem como você viver disso se você não se doar 100% para isso. Não tem como. É igual eu falei, é arte, né, cara? Você está trabalhando com arte, uma coisa artística. E não tem como o cara entregar uma coisa excelente se ele não se doa, se ele não estuda, se ele não perde horas e horas e horas, noite, dia, para ficar bom naquilo. Então não é brincadeira. Você está no computador, a maioria trabalha de dentro de casa, vamos dizer assim. Cara, esses caras trabalham mais do que muitas pessoas que estão em uma empresa aí. Porque não tem hora para começar e não tem hora para terminar, todos os dias. Então quem quer começar, primeiro passo é não ficar pegando nada grátis na internet e só trocando texto, porque isso daí não é trabalhar, né? Hoje em dia o que mais tem é isso, é estudar pra caramba, focar o máximo de horas possíveis, esquecer o rolê com os amigos, porque isso daí não vai ajudar em nada. É basicamente isso. Eu estudei muitas horas, todos os dias, porque eu tava cego também, né, cara? Então, pra mim, a minha diversão era estudar e aprender uma coisa diferente todos os dias. E até hoje, né? Cara, como eu falei ao longo do bate-papo nosso, eu sou bem um pouco diferente do convencional, vamos dizer assim, né? Não que o convencional não seja certo, né? Não tem certo e errado também, cada um tem seu jeito, mas eu vejo de uma outra maneira, até porque quando o cara é só designer, ele funciona de um jeito, quando ele é o gerente, o vendedor e tudo mais, como a gente tinha falado, e o design, ele tem que funcionar de outra maneira. Então, a dica que eu dou para o cara que quer começar, independente da área, ele já seja tudo na cabeça dele, uma configuração mais completa, vamos dizer assim. Porque se você não entra para trabalhar para ninguém, você consegue se virar sozinho também. Então, o primeiro passo, cara, é não ficar engolindo 1 milhão de informação o dia inteiro e não fazer nada, que é o erro maior. Eu cometi esse erro lá atrás. Eu ficava uma semana vendo aula, curso, tutorial de não sei o que, ficava dias assistindo e não fazia nada. Então esse é o pior erro, você consumir muita informação e não colocar nada em prática ao mesmo tempo. Esse é o fatal, cara. Não que você não vai aprender, mas vai atrasar muito o seu prazo de aprendizado, né? Vamos dizer assim. Praticar é o principal de todos. Você não precisa nem de ninguém te ensinar, na verdade. Se você começar a mexer, você vai saber resolver. E o principal de tudo é entender esse universo, né? Não é só saber fazer,
Tanto que tem áreas em agências que são divididas. O cara é o designer, o outro é o diretor e o outro é o finalista. Então, cada um se especializou em um negócio. Então você tem que entender esse universo, não só criar o negócio, só desenhar do jeito que você acha legal. Você tem que entender o que aquela cor significa, por que aquela fonte comunica com aquele tipo de situação. Muita coisa que ninguém nem percebe no dia a dia. Por exemplo, uma loja de brinquedo ou coisa de criança, se você perceber, todas as fontes vão ser arredondadas, enfim. Cada tipo de situação tem uma comunicação mais correta, vamos dizer, não é a certa, mas é a que mais é vendável, vamos dizer assim, que você consegue comunicar no subconsciente da pessoa e tudo mais. Então você tem que entender um contexto geral desse negócio para você conseguir entregar alto valor, agregar valor também no seu trabalho, né? Então basicamente estude pra caramba, pra sempre, que não vai ter erro, e praticar mais do que estudar. Essa é a moral que eu tenho. Eu perdi muito tempo só estudando, como eu falei no começo. Eu ficava lendo, não tinha YouTube, velho. Quando eu comecei não existia YouTube, não existia site, o Google não tinha quase nada. Você jogava alguma coisa no Google ali pesquisando, o máximo que aparecia era as apostilas em PDF para baixar, sabe? Aqueles fóruns gigantescos para você ficar trocando ideia, tudo em inglês. Então, eu ficava dias para conseguir buscar uma informação que eu não sabia. Então, depois que eu buscava aquela, eu já tinha até perdido o time do negócio que eu estava fazendo e ia buscar outra. Então, o principal é, viu a informação que você precisava? Pratica. Mesmo se você não tem job, cria job pessoal, véio. Trabalho pessoal é a coisa que mais evolui. O meu job preferido até hoje foi um que eu fiz para mim mesmo, não foi para nenhum cliente. Então, tipo, é fazer e praticar. E para finalizar, né, eu gostaria de agradecer também a todos os meus amigos, meus familiares e os meus clientes que estão sempre confiando no meu trabalho, acreditando em mim, né? E principalmente os clientes que entregam todo o seu sonho na nossa mão e confia que a gente vai entregar um material de excelência, que eles vão gostar e tudo mais, e que principalmente vai trazer resultado para o trabalho deles. E cara, eu só tenho a agradecer a tudo que eu alcancei hoje, o patamar que eu cheguei, que foi graças à confiança das pessoas, né? Confiar no nosso trabalho, a loucura que é, né? A gente chegar e contar, não, dá pra fazer aquilo, dá pra fazer aquilo outro, e a pessoa, pô, vamos fazer então. Então é muito gratificante quando alguém confia na sua loucura, assim, porque nesse meio nosso é muito sonhador, vamos dizer, tem muito sonho envolvido e quando você mexe com o sonho de alguém é uma coisa muito sensível, né? E, cara, só da pessoa estar acreditando que você consegue somar e é capaz de entregar, isso já é muito gratificante, vamos dizer. E a galera da We Love só força, cara. É um prazer estar aqui, é uma honra, na verdade, estar aqui. Só vai ter cara incrível aqui nesse documentário, que seja o primeiro de muitos. Vai entregar muito valor aí também. As pessoas que querem começar de cada nicho que vai estar passando por aqui. A galera da We Love está fazendo um trabalho excelente, passando como é que é o dia a dia mesmo da galera, que dá para você dar uma olhada e saber se você quer entrar mesmo nessa área, né? Porque não é brincadeira, velho. Todo mundo que tá aqui, em primeiro lugar, ama pra caramba a área que ele tá, porque senão, cara, não conseguiria ficar. Eu falo por experiência própria. Valeu, galera da We Love, um prazer estar aqui. Espero que convide mais uma vez para mostrar outra etapa.